Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Mais uma vez estamos juntos. Agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Zimar Borges e a esposa Reuviana, que estão parabenizando a filha Emily, que hoje está completando 14 anos. Parabéns, Emily. Um alô especial para Joquebed, que está parabenizando a netinha Melissa, que hoje completa 3 aninhos. Parabéns, Melissa. Ana Lu Neves parabenizando a cunhada Maria Antônia, que está também aniversariando hoje. Um alô especial para Sidney Alves Oliveira, pedindo orações pelo Pedro Henrique Calistro. Um alô especial para Cátima Moraes e família. Ela pede orações que estão enfrentando vários problemas. Um alô especial para Maria de Jesus, que pede orações especialmente pelo filho Farley. Elza Rodrigues, parabenizando a sobrinha, o sobrinho Miguel, que hoje também completa mais um ano de vida. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por mais este dia de vida, por estes momentos, que tu estejas presente conosco, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender a tua palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam. Abençoe Emily, que hoje completa 14 anos. Abençoe Melissa, que hoje está completando 3 aninhos. Também abençoe a Maria Antônia, cunhada da Ana Lu. Abençoe também o sobrinho da Elza Rodrigues, o Miguel, que está aniversariando hoje. Queiras, Pai, dar vitórias também a Cátia Moraes e família nos problemas que enfrentam. Abençoes o Pedro Henrique Calistro e também a Maria de Jesus, e especialmente filho Farley. Dê vitórias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que nós fizemos, falamos a respeito da ira do Cordeiro, que as pessoas que ouviram falar de Jesus e que não deram ouvidos ao que eles estavam ouvindo a respeito do fim dos tempos, as pessoas irão se desesperar e pedir aos rochedos que caiam sobre eles no dia que o Senhor Jesus estiver voltando. Mas a palavra de Deus nos diz também que nos últimos dias haverá muitos escarnecedores. Muitas pessoas estarão zombando e até perguntando aonde está a promessa da vinda de Jesus, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O apóstolo Pedro que cita isso em 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. E essa realidade, irmãos, aumenta a cada ano que passa. As pessoas zombando da fé, zombando daqueles que creem na Bíblia. As pessoas estão chegando ao ponto de dizer que os cristãos, as pessoas que procuram ouvir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus em sua vida, são chamadas de fundamentalistas, são pessoas que estão trazendo problemas para os outros. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Assim como foi nos dias de Noé, nós falamos ontem aqui a respeito disso, Jesus dizendo que como foi nos dias de Noé, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Somente depois, quando viram que começou a chover e as águas começaram a subir, que começaram a correr e bater na arca para que Noé abrisse a porta para que eles entrassem, aí já era tarde. Hoje, irmãos, infelizmente nós vemos muitos cristãos perseguindo aqueles que guardam os mandamentos de Deus, zombando da fé, dizendo que isso não está na Bíblia, que isso foi para os judeus, zombando do espírito de profecia, dizendo que essa mulher que nós cremos que é uma profetisa de Deus, Ellen White, eles dizem que ela é usada pelo demônio. Vejam, é a mesma coisa que havia antes do dilúvio. Zombaria, escarnecimento. Mas quando vier o Filho do Homem, essas pessoas elas vão correr e querer entrar como fizeram os antediluvianos. E aí vai acontecer o quê? Será tarde demais. Que o Espírito Santo de Deus toque na mente e no coração dessas pessoas que estão zombando da fé de alguns, especialmente dos que procuram viver a palavra de Deus, que eles caiam em si e
tenham a consciência de que precisam também tomar uma decisão, uma posição em sua vida, e que o que está escrito na palavra de Deus não mudou, continua valendo e valerá até a volta de Jesus. A palavra de Deus, ela é eterna. Nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 1, a história do dilúvio. Diz aqui, capítulo 6, verso 1, os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias e por algum tempo depois havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto ainda havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos, seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Esta era a situação do mundo antes do dilúvio. As pessoas, elas estavam vivendo completamente, fazendo somente a vontade deles e não a vontade de Deus. E exatamente o que acontece hoje no mundo que nós estamos vivendo. As pessoas não querem fazer a vontade de Deus, não querem viver uma vida de consagração a Deus. As pessoas, elas querem viver a sua própria vida, os seus próprios prazeres, buscando casamentos com pessoas que não são cristãs, como aconteceu aqui, olha, dizendo que as filhas dos homens eram belas, mais belas do que as filhas que pertenciam ao povo de Deus. E isso atraía as pessoas, os homens, para que se casassem com essas mulheres. E não é o que acontece hoje? As pessoas dizem assim: mas na igreja não tem ninguém que me agrada. O rapaz fala, né? Aí vai procurar uma moça que não é cristã. A moça fala: aqui não tem nenhum rapaz que... vou procurar um outro que me agrade. E então, irmãos, Satanás, ele usa este meio para que as pessoas se afastem de Deus. Não pense você que você se casando com uma pessoa que não é cristã, você irá trazê-la para junto de Deus. Às vezes isso pode acontecer, mas é raro. A maioria das vezes o que acontece é que aquela pessoa que era cristã, ela sai da igreja. Ela vai também viver a vida igual a pessoa que ela se casou, seja homem ou mulher, não importa. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos adverte. Os homens, as pessoas eram más e elas viviam num mundo em que o Senhor não mais tolerou essa maldade que existia no coração do homem. E então Deus tomou a decisão de destruir o mundo com o dilúvio. Diz aqui que Deus se arrependeu. Não é um arrependimento igual nós, quando fazemos coisas erradas e aí nós nos arrependemos, não é? Vem aquela dor de consciência. Não, Deus, o arrependimento dele não é igual o nosso arrependimento. Deus, ele se entristeceu de ter criado o ser humano para a sua honra e para a sua glória e ver agora como o mundo estava. E nessa ocasião do dilúvio, o mundo já tinha cerca de 2000 anos após a entrada do pecado. Então vejam como que havia se multiplicado a iniquidade no coração do homem. Mas, como nós lemos ontem com vocês, Mateus capítulo 24, nós vamos ler novamente aqui, Mateus 24, nos versos 37 a 39. Assim nos diz: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Vejam, as pessoas viviam como elas bem queriam. Festas, banquetes e casamentos, e tudo estava muito bem.
e não perceberam que estava para acontecer o grande dilúvio, isso naquela época. Isso são palavras de Jesus, aqui em Mateus 24, versos 37 a 39. E assim também está acontecendo hoje. Nós não estamos percebendo, a maioria das pessoas não está percebendo que a vinda de Jesus é iminente, acontecerá a qualquer momento. E então nós estamos envolvidos com festas, com banquetes, com casamentos e nos esquecemos da nossa comunhão com Deus. É claro que nós podemos ir a festas, é claro que nós podemos participar de casamentos, é claro que nós podemos fazer festas também, mas nunca se esquecendo da nossa comunhão com Deus. Jesus ele ia a festas, Jesus ele participou de casamentos, Jesus realizou o primeiro milagre dele, foi num casamento. Mas ele todo dia ele tinha comunhão com o Pai, todos os dias ele tinha o seu momento de oração, ele era encontrado nas madrugadas, nos montes orando, buscando forças. Jesus ele era social, Jesus ele participava, mas ele não abandonava, não deixava de lado a comunhão dele com o Pai. E assim também nós podemos participar de muitas coisas, mas não deixar de lado a nossa comunhão com Deus, porque o momento que nós estamos vivendo é momento de preparo para o encontro com o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, conforme nós falamos agora há pouco, que ele disse que nos últimos dias virão escarnecedores, com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Aí no verso 5, 2 Pedro capítulo 3, verso 5, ele diz: eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Então aqui o apóstolo Pedro, ele diz que as pessoas se esquecem deliberadamente. Elas fazem questão de esquecer. Então, precisamos, irmãos, acordar. O tempo é curto. Nós não sabemos mais quanto tempo este mundo vai durar, mas é pouco tempo. Então nós precisamos estar alertas, certos de que nós teremos muito em breve o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus. Jesus contou uma parábola das 10 virgens que estavam aguardando o noivo e todas 10 dormiram porque o noivo atrasou e 5 daquelas moças não tinham levado azeite suficiente para, caso houvesse um atraso, pudessem colocar azeite na lâmpada novamente para elas entrarem na festa. Só entraria na festa quem tivesse com as lâmpadas acesas. E então, quando foi à meia-noite, ouviu-se o clamor: aí vem o noivo. Aquelas 10 virgens acordaram e perceberam que o azeite estava acabando. As que levaram azeite de reserva completaram o azeite da lâmpada. As outras 5 ficaram desesperadas, queriam que aquelas outras que levaram azeite de reserva dessem um pouco para elas. E elas disseram: não, como é que nós vamos dar azeite para vocês, senão o nosso também vai acabar. E assim vai acontecer, irmãos. Muitas pessoas hoje estão na igreja, estão recebendo a luz da palavra de Deus, mas não estão se enchendo do Espírito Santo, que é o simbolizado pelo azeite. É o Espírito Santo que vai nos manter, é que vai nos dar forças para nós suportarmos os últimos momentos da história deste mundo. Que nós possamos buscar este azeite, este batismo do Espírito Santo hoje, diariamente, para podermos estar preparados para entrarmos com o Senhor Jesus quando Ele voltar para nos buscar. Aquelas 5 moças que não tinham azeite suficiente ficaram do lado de fora, não entraram na festa, mas as outras 5 que se prepararam e que estavam com reservas suficientes de azeite entraram na festa. É um exemplo claro, irmãos, do que nós deveremos fazer hoje para podermos entrar com Jesus nas bodas celestiais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele diz: examine as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.